O Senhor é poderoso, amém? O pastor Cristiano vai começar a palavra hoje e terminar no domingo, com a glória de Deus. Foi no cabeleireiro, olha que bonitinho que ele está, gente. Levei ele no barbeiro ali, 3 irmãos, 2 segura e 1 corta. Fica de banda para a galera ver como você está chique. Ó de banda, do outro lado, do outro lado. Que o Senhor derrame a sua glória sobre nós e ministre a sua palavra sobre nós nesta noite, amém? Assim como o ambiente de adoração está liberado sobre nós e é um fato, uma verdade, que o ambiente da palavra esteja liberado nesta hora, que o Senhor Jesus ministre o começo dessa palavra agora sobre nós, de maneira sobrenatural, amém? Que o seu coração esteja aberto para receber do Senhor a palavra do seu Espírito e a palavra de governo. Nós estamos em dias violentos do Senhor, queridos, dias poderosos, dias intensos. Nós estamos em dias que é possível que você vá comer de um movimento certo que você faz. Um movimento no Espírito pode te fazer comer durante 6 meses esse ano. Você acredita nisso, sim ou não? Eu não estou falando a pessoas incrédulas, né? Não. Vou repetir. É possível que um movimento que você fizer este ano corretamente pelo Espírito te fará comer 6 meses. Amém? Ontem nós tivemos uma reunião aqui e eu profetizei algo que eu quero reforçar agora. Ontem eu profetizei pelo Espírito que os nossos movimentos no Espírito este ano irão ser selados materialmente. Receberemos selos materiais esse ano. Cada movimento acertado no Espírito, você vai comer da graça e da bondade do Senhor como você nunca comeu. O Senhor vai selar com provisões. Aleluia! O Senhor vai selar com aposentadorias que estão na fila. O Senhor vai selar com provisões de carros, de casas, de bens materiais. Você sabe que essa não é a nossa conversa e não é o nosso assunto, mas é o que o Senhor tem falado, então eu tenho que reproduzir. Eu sou apenas uma boca e uma voz, amém? Mas para isso você precisa estar ligado no Espírito, com aquilo que o Espírito irá derramar sobre nós, e com aquilo que a voz irá falar nos seus ouvidos nestes dias e neste ano. Esteja atento à voz do Espírito, amém? Graças a Deus. Queridos, aquele varão no teclado ali é o pastor Israel, filho do pastor Wagner ali, amém? Ele mora na Argentina há 10 anos, e está passando pelo Brasil esses dias. Então nós vamos ver o rosto dele ali, e o seu dom e o talento que Deus deu ali, ministrando conosco, amém? No final do culto você dá um beijo e um abraço suado nele, no nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, usa o teu servo poderosamente, para derramar sobre nós a tua palavra. Usa o teu filho para derramar sobre nós nesta noite a sua palavra, usa ele. Em partes ele já sabe, mas em partes ele ainda não sabe. Em partes ele já tem, mas em partes ele vai receber aqui agora. Dê condições para que ele ministre aquilo que ele já conseguiu em partes assimilar. Mas nós, como pregadores do seu evangelho, nós sabemos que uma parte é só revelada aqui em cima. Usa o teu filho, Senhor, para em partes revelar aquilo que o Senhor tem agora, e a outra parte no domingo, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo é o de número 2. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome nessa noite. Queremos engrandecer o teu nome, Pai, porquanto só tu és digno. Só tu és digno de reverência, só tu és digno de adoração e não há outro, Senhor.
Não há outro que se compare a Ti, ó Deus. Tu és todo-poderoso, Senhor, bendito é o Teu nome. Tu és, Senhor, exaltado, Senhor, todo-poderoso Tu és, Senhor, e não há outro que se compare a Ti, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero declarar e profetizar nessa noite, que enquanto essa palavra é liberada, Senhor, haverá cura, haverá libertação, haverá, Senhor, uma quebra, Senhor, de cadeias, de grilhões. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que enquanto essa palavra é liberada, que a casa dos Teus filhos seja alcançada, Senhor. Que enquanto essa palavra é liberada, Senhor, que os filhos sejam alcançados, os pais sejam alcançados, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero liberar, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, essa palavra, Senhor, que é a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu quero declarar e profetizar, ó Deus, que o útero enfermo será curado. Senhor, toca, Senhor, as trompas, o ovário, o endométrio, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus, a bexiga, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, que todo nódulo desapareça. Pai, no nome poderoso de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toca os homens desse lugar também, que haja cura, Senhor, aos Teus filhos, que haja, Senhor, liberações, Senhor, do Espírito, Senhor, uma nova medida do dom de Cristo, Senhor, seja liberada, Senhor, sobre a vida da Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que venha um tempo de salvação sem precedentes sobre a cidade de Suzano, Senhor, e sobre as 10 cidades do Alto Tietê. Pai, em um nome poderoso de Jesus, declaramos, profetizamos, Senhor, um tempo de avanço, Pai, um tempo de avanço, Senhor, um tempo de avanço, sinais poderosos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que qualquer um que tenha entrado enfermo por essas portas, que saia curado, Senhor, que saia curada nesse ambiente. Oh Deus, toca o Teu servo Miro, Senhor. Senhor, vai de encontro ao Teu filho, que toda lesão, Senhor, no coração, seja ela no ventrículo direito, esquerdo, Senhor, em nome de Jesus, que seja restaurado o coração do Teu filho, pelo poder do Espírito e pelo poder da Tua palavra, Senhor, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Senhor, o mesmo Espírito é o que paira sobre esse ambiente nessa noite. Oh, no nome de Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Oh Deus, não há outro, Senhor, que se compare a Ti. Tu és tremendo, aleluias, aleluias. Eu quero nessa noite, irmãos, compartilhar uma palavra nessa noite. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu gostaria de falar nessa noite sobre salvação gloriosa e juízo iminente. Salvação gloriosa e juízo iminente. Quando nós observamos, irmãos, toda a realidade do velho pacto, toda a realidade da antiga aliança, nós podemos ter uma compreensão clara de que todo esse período do velho pacto, da velha aliança, é um período das sombras, das boas coisas vindouras. Tudo que nós temos visto dentro dessa realidade do velho pacto, na verdade são sombras de boas coisas vindouras. E quando nós observamos o texto, pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Josué, mas eu gostaria de ler um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, um texto muito conhecido, é óbvio, dos irmãos. Esse texto ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar.
Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas como figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A palavra figura aqui no grego é tupos, que é o mesmo que sombra. Todas essas coisas eram sombras, todas essas coisas eram figura, para que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o texto seguinte diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo lhes sobreveio como figura, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Então, toda aquela realidade que o povo hebreu viveu, irmãos, na verdade era uma sombra, era uma figura. Desde o batismo em Moisés, tanto no mar como na nuvem, o batismo no mar era uma figura do batismo nas águas, assim como o batismo na nuvem era uma figura do batismo de fogo, de um batismo de purificação, de santidade. Todos eles comeram, diz a palavra, de uma mesma comida espiritual. Todos eles beberam de uma mesma bebida espiritual e comeram de uma mesma comida espiritual. Aquela rocha que os seguia no deserto e que saciou a sede daquele povo era o próprio Cristo. Aquele pão vivo que desceu dos céus, ao qual eles deram o nome de maná, na verdade era Cristo saciando a sede deles, era Cristo matando a fome daquele povo no deserto. Mas a palavra, como nós lemos, diz aqui, que Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados os seus corpos no deserto. Essas coisas foram feitas como uma figura, como uma sombra, e a sombra, ela não tem a imagem exata das coisas. A sombra, ela não reflete a imagem real das coisas. Hebreus também, capítulo de número 10, fala sobre a realidade do sacerdócio, e fala sobre essa realidade das sombras, das boas coisas vindouras. O verso de número 1 diz: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, não podem, dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam ao culto. Então, quando nós observamos essa realidade da antiga aliança, na verdade, era tudo uma sombra, era tudo uma figura. E quando nós lemos esse texto, irmãos, e é tremendo, esse capítulo de número 2 do livro de Josué, ele nos mostra salvação gloriosa, e ele nos mostra também um juízo eminente. Ele nos mostra essa realidade, isso é muito claro, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse capítulo de número 2 de Josué, a partir do verso de número 1, diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti.
e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos, aqueles homens, e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela tinha feito subir ao telhado, e tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após ele. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, e se não denunciardes esse nosso negócio, será pois que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer de uma corda pela janela, enquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide vós ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide vós pelo caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares esse cordão de fio escarlate ou carmesim, a janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, aos teus irmãos e a toda a tua família, toda a família de teu pai. Será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Irmãos, esse texto ele é um texto tremendo, porque, como falei anteriormente, ele nos mostra salvação iminente, mas ele nos traz também uma proposta de um duro juízo. Quando nós lemos esse verso de número 1, o texto diz: e enviou Josué. O nome, irmão, Josué, no hebraico é Yehoshua, e no grego, Jesus. Javé é a salvação. Javé é a salvação. E esse homem, Josué, ele era filho de Num. O nome Num, irmão, significa posteridade. O nome dele dizia mais daquele que viria do que sobre ele mesmo. O nome Num, irmão, significa o peixe. O nome Num significa posteridade. O nome do pai de Josué dizia mais sobre alguém que viria do que sobre ele próprio.
Se nós formos estudar a palavra, o peixe, por que o nome de Num falava de posteridade e falava sobre o peixe? E ele era pai de Jesus, ou pai de Josué, que é uma figura tipológica muito clara de Cristo. Irmãos, quando nós buscamos esse nome, eu já falei uma vez sobre isso aqui, falando sobre Jonas, dentro dessa realidade da nova aliança, o peixe tem um significado muito tremendo para a igreja. Principalmente o tinha para os cristãos da igreja primitiva, porque eles eram identificados por esse sinal. Era comum se encontrarem e antes de qualquer contato desenharem um peixe na areia, e isso sinalizava a fé deles na seita que até então era conhecida como a seita do caminho, porque era assim que os cristãos primitivos eram conhecidos, aqueles que fazem parte da seita do caminho. E irmãos, é tremendo, porque o significado dessa palavra peixe, depois se você quiser pode fazer uma pesquisa até no Google, você vai ver que essa palavra peixe no grego é ictus, que ela tem um significado, Jesus Christus, Huios, Theos, Sotel, que é o mesmo que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então o nome de Num dizia mais sobre a posteridade dele do que sobre ele mesmo. Josué era filho de Num, irmãos. Ele era filho dessa realidade que viria. E o que é tremendo, irmãos, dentro desse contexto, a palavra do Senhor diz que eles enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim. De acordo com o livro de Números, no capítulo de número 25, Sitim ficava bem próximo do rio Jordão. Eles estavam próximos de atravessar o Jordão, as margens do Jordão, do lado leste do rio Jordão. Eles estavam se preparando para a travessia. Mas esse livro de Números, capítulo de número 25, nos mostra algo terrível acontecendo, sabe, bem às margens de entrar nessa realidade celestial, de entrar dentro de Canaã. Eles estavam bem próximos, irmãos, de desfrutar de algo tremendo. Mas eles feriram a santidade do Senhor aqui também em Sitim. Deixa marcado aí, abre rapidamente em Números, no capítulo de número 25. Eles estavam próximos de atravessar o Jordão. E isso se deu bem pouco antes da morte de Moisés. O Números, capítulo de número 25 diz: Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança da sua mão, foi após o varão israelita até a sua tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Irmãos, eles estavam perto de entrar dentro de uma realidade gloriosa, mas eles não guardaram a santidade do Senhor. Eles não preservaram a santidade. E fica aqui um alerta para nós.
Nós cremos, irmãos, em algo grande da parte de Deus, e nós vamos precisar preservar o nosso coração. Nós vamos precisar estar atento, não buscando uma santidade legalista, mas submetendo-se à santidade da cruz, ao feito glorioso do Senhor na cruz, para que nós possamos, irmãos, desfrutar, sabe, desse algo glorioso que o Senhor tem para trazer sobre nós nesse tempo. Guarda o teu coração, guarda a tua integridade, não negocie os valores, se mantenha fiel aos princípios. Quando nós observamos esse texto, irmãos, é tremendo, porque eles pararam em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Elas convidaram os homens para sacrifício aos seus deuses, convidaram os homens para se prostituir e realizar sacrifícios a Baal Peor, e disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças. A palavra do Senhor a Moisés é: toma os cabeças do povo, toma os líderes e enforca-os. Toma os cabeças do povo, a liderança, e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, irmãos, o povo pecou, o povo se prostituiu, mas os líderes foram enforcados. E aí, irmãos, está o peso da responsabilidade de estar à frente, sabe, da obra, de estar à frente do povo. Aí está o peso da responsabilidade, sabe, de liderar, sabe, o povo de Deus nessa marcha, nessa busca incessante até a plenitude de Cristo. O Senhor, Ele não cobrou diretamente, cobrou entre aspas, veio um juízo também sobre o povo, mas diretamente os líderes do povo foram enforcados, para que o ardor da ira do Senhor fosse aplacado. Isso sinaliza algo para nós, que é um peso de responsabilidade que pesa sobre nós. Então Sitim, irmãos, é esse lugar onde eles estavam, sabe, às margens de entrar dentro de uma realidade gloriosa, as vias de entrar dentro de uma realidade gloriosa, mas eles não guardaram a santidade do Senhor. Não guardaram a santidade do Senhor, irmãos. Não guardaram a santidade do Senhor, e veio um juízo iminente sobre eles. Veio sobre eles um juízo forte. E olha o que diz a palavra do Senhor. Eles enviaram, Josué enviou desde Sitim secretamente homens, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Jericó, irmãos, é uma figura de todo o sistema mundano, mas por incrível que pareça, um dos maiores problemas dentro de Jericó, irmãos, dentro desse sistema mundano de Jericó, eram sacrifícios aos ídolos, era a prostituição, sacrifício de crianças. E olha que coisa, irmãos. Eles estavam em Sitim, se prostituindo com ídolos, estavam em Sitim, dentro dessa realidade de prostituição, não somente física, mas espiritual. E o Senhor está chamando eles, dizendo: olha, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão entrar dentro dessa realidade de Jericó, vocês vão espiar a terra, porque todo o povo vai tomar essa cidade. E o problema de Deus, o problema não, irmãos, a questão era que o juízo que o Senhor estava trazendo, o juízo eminente que o Senhor estava trazendo sobre Jericó, era por conta justamente, irmãos, da idolatria e da imoralidade do pecado. Naquilo que eles foram chamados para combater, foi naquilo que eles caíram, irmãos. E o Senhor precisou purificar aquele povo, levantar um novo grupo de líderes ali, para que eles pudessem acessar essa realidade gloriosa. Sabe o que isso sinaliza para nós, irmãos? O Senhor, Ele não tem pressa. Era propósito entrar em Canaã, era propósito de Deus entrar dentro dessa realidade das riquezas insondáveis de Cristo, era propósito. Era propósito que o povo entrasse, sim, era propósito. Mas o Senhor, Ele não tinha pressa, irmãos.
não tinha pressa. Aqueles dois homens foram até a casa de uma mulher, uma prostituta, cujo nome era Raabe. E Raabe, ela é uma figura da igreja do Senhor mesmo, irmãos. Ela é uma figura da igreja do Senhor mesmo. Se você olhar o texto de Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver que essa prostituta, essa gentia, essa Raabe, que é uma figura da igreja, ela entra na genealogia de Jesus. Que ela é da linhagem de Davi. E ela entra dentro dessa realidade da genealogia de Jesus. Então, irmãos, qual era o desejo de Deus? Preparar um povo, para que esse povo pudesse desfrutar de uma realidade gloriosa. Mas eles iam precisar, irmãos, cruzar o Jordão. Irmãos, cruzar o Jordão significa aquele que desce. Atravessar o Jordão, irmãos, era também um ato de submissão, de humilhação. O Jordão também era um lugar do batismo, veio a ser lugar de batismo, de purificação e um símbolo da morte. Então, para que nós possamos entrar dentro dessa realidade gloriosa, irmãos, ainda que nós não venhamos entrar na sua plenitude, porque isso se dará naquele grande dia, quando Jesus vier em glória, irmãos, mas para que nós possamos acessar isso, nós vamos precisar, irmãos, morrer de fato para o mundo. Nós vamos precisar morrer de fato para o mundo. Nós vamos precisar, irmãos, descer, irmãos. Nós vamos precisar descer para que, e essa realidade gloriosa, nós possamos tocá-la, irmãos, de alguma maneira. A palavra do Senhor diz que deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó, o rei de Jericó, a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti. Tira fora os homens que vieram a ti. Porém aquela mulher os tomou a ambos e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Nós poderíamos fazer uma aplicação e dizer que esses dois homens que visitam a igreja, eles podem ser aquelas duas testemunhas do livro de Apocalipse. Nós podemos, irmãos, trazer aqui de repente um contexto mais escatológico, mas uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender aqui, é o desejo do meu coração, é como Deus tem um plano glorioso de salvar, mas isso, irmãos, também traz com a salvação de alguns juízo iminente sobre outros. Só que nós precisamos entender algo: esse juízo, ele não pode de maneira alguma alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Quando nós observamos o texto, quando nós observamos o clamor de Raabe, ela não pediu somente por ela, irmãos, ela pediu pelo pai, ela pediu pela mãe, ela pediu por todos aqueles que cercavam a família dela, cercavam a vida dela. Nós precisamos entender algo, irmãos, há uma urgência no coração de Deus, e a tua casa, ela não pode ficar de fora dessa realidade, irmãos. Os teus filhos não podem estar de fora dessa realidade. Nós precisamos clamar ao Senhor sim pela nossa casa, clamar ao Senhor sim pela nossa família, irmãos. Raabe morava no alto da muralha, Raabe morava nos lugares altos, e a igreja do Senhor, ela precisa habitar nos lugares altos. Quando nós observamos a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, diz que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A palavra do Senhor diz em Efésios 3:10 que a multiforme sabedoria e graça de Deus será conhecida através da igreja, pelos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, irmãos, o chamado da igreja, o chamado de Raabe era para morar nos lugares altos. E como é que eu acesso essa realidade, irmãos?
Todas as vezes que eu abro a palavra, eu estou subindo aos lugares altos. Todas as vezes que eu me prostro de joelho, ou que eu abro o meu coração, sentado, em pé, deitado, e eu me coloco diante dele, eu estou assumindo essa posição, essa morada nas muralhas, essa morada nos lugares altos. Mas todas as vezes que a igreja se reúne, irmãos, porque, irmãos, nós podemos construir alguma coisa em Deus secretamente, sim. Nós podemos receber algo do Senhor secretamente, sim. Mas isso, sabe, não faz com que o reunir para receber algo de Deus coletivamente não se faça necessário. Existem coisas que você e eu só receberemos do Senhor secretamente, amém? Mas outras coisas nós só vamos receber dentro dessa realidade do corpo. Dentro da realidade do corpo. Na reunião dos santos, nós vamos receber outras coisas. Então tem coisas que alguém pode dizer, não, mas eu estou buscando isso secretamente, eu estou buscando isso na minha casa. Mas na reunião do corpo, a bênção do Senhor, ela flui dentro dessa realidade do corpo, irmãos. A bênção do Senhor, ela flui dentro dessa realidade do corpo. É através da igreja. É através da igreja que a multiforme sabedoria e graça de Deus será conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. É através da igreja. Sabe, irmãos, é tremendo essas realidades. É tremendo isso, porque nós vemos aqui Raabe, ela conhecia o Senhor, e lendo o texto eu posso perceber que mais do que conhecer a terra, porque o Senhor, espias já haviam entrado na terra antes. Eles estavam às margens de Canaã, às margens de Jericó. E quando esses espias são enviados, creio sim que o Senhor os enviou com um propósito. E o propósito era de encontrar Raabe, irmãos. Porque Raabe faz parte dessa linhagem gloriosa, e ela aponta justamente para essa igreja gentia que é alcançada. Essa realidade, ela nos insere, sabe, dentro desse contexto glorioso. Tanto que o verso de número 9 diz assim: e disse aos homens, Raabe dizendo aos homens, aos espias, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela já conhecia o Senhor e os seus feitos. Ela já tinha ouvido falar do Senhor e dos seus feitos. Mas aprouve a Deus salvar de maneira gloriosa Raabe e a sua casa. O Senhor, Ele quer salvar, irmãos, essa grande família. Ele salvou essa grande família que é a igreja, mas Ele quer salvar a nossa casa também, irmãos. Nós não podemos perder de maneira alguma a nossa família, irmãos. Nós não podemos, irmãos, ver a nossa casa indo ao inferno, irmãos, e aceitar isso de maneira passiva, de maneira natural. Não, nós não podemos ver os nossos amigos, as pessoas que nos cercam indo ao inferno, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. E Raabe, ela começa a interceder, irmãos. A igreja, ela precisa sim entrar dentro de uma realidade de oração e intercessão, para que venha um tempo de salvação e livramento. Para que venha um tempo de salvação e livramento. E aí, irmão, sabe o que me chama muita atenção aqui? Eu não quero me delongar nessa palavra. Raabe, ela deu direção a eles, dizendo, olha, subam um monte, para que porventura não encontrem vocês os perseguidores, escondei-vos lá por 3 dias. E nós sabemos que esses 3 dias, ele tem um cunho, né, bem profético para esse tempo. Porque o Salmo de número 90, versículo 4, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8 também nos traz essa realidade, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
E desde a morte e ressurreição do Senhor, nós estamos hoje no segundo dia. Se passaram 2 dias de 1000 anos e nós estamos entramos dentro dessa realidade do terceiro dia. E esses homens estão para se revelar. Mas eu quero fechar aqui essa breve palavra com os irmãos. Nesse verso de número 17 diz assim: disseram aqueles homens: desobrigados seremos nós deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atardes este cordão de fio escarlate na janela por onde fizeste subir, nos fizeste, descer, se não escolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Irmãos, se Raabe aponta para essa realidade como uma figura da igreja, o estar fora da porta, irmãos, é estar fora de Cristo. Porque, irmãos, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a porta dos apriscos, do aprisco. E sabe o que é tremendo, irmãos? É que o versículo de número 18 diz: olha, tem que ter um lenço carmesim, escarlate, atado aí. E isso é o sinal da aliança. E aí, irmãos, sabe o que me chama a atenção? É que há um simbolismo tremendo. Esse fio, esse cordão, irmãos, carmesim ou escarlate. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 17, versículo 11. Levítico 17, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque a alma ou a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar. O Senhor estava dizendo: na cruz foi feita expiação com sangue. A vida da carne está no sangue, pelo que vos tenha dado sobre o altar. Eu dei vida sobre o altar, eu dei vida na cruz, para que através do sangue fosse feita expiação. O altar, dentro da realidade do velho pacto, era um lugar de morte, irmãos. E o altar, na realidade do novo pacto, é a cruz de Cristo, aonde o sacrifício perfeito foi feito, aonde o último cordeiro foi sacrificado. E a vida da carne está no sangue do cordeiro que por nós foi morto naquela cruz. E isso é poderoso, é tremendo. A expiação se dá na cruz. Aquele tecido escarlate, aquele tecido carmesim apontava para esse sacrifício glorioso. 1 Pedro 1,18 diz assim, irmãos. 1 Pedro 1,18, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluias. 1 Pedro 1,18 diz assim: aleluias. Aleluias. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em nossos corações, sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras
ela é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Irmãos, nós estamos falando de expiação, de homens que falaram inspirados pelo Espírito. E aí eu quero mostrar para você o Salmo de número 22, o profeta Davi, o rei, profeta, falando inspirado pelo Espírito. Olha o que diz o Salmo de número 22. Eu estou falando de expiação, eu estou falando daquele fio escarlate, daquele tecido escarlate que estava atado na janela da casa da prostituta Raabe. Olha o que diz o Salmo de número 22. Davi, irmãos, falando, Davi enxergando, irmãos, o sofrimento do Messias. Davi, irmãos, ele viu o sacrifício, o sofrimento, a glória do Messias, muitos anos antes da cruz. E olha o que diz o texto, Salmo de número 22, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? E Jesus na cruz do Calvário clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, e confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas olha esse verso de número 6, irmãos. Era o Espírito de Cristo falando na boca de Davi. Mas tu és, o verso de número 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sou verme e não homem. E aí, irmãos, eu fui fazer uma pesquisa nessa palavra verme. Esse verme aqui, irmãos, se você fizer uma pesquisa em qualquer bíblia de estudo aí e clicar lá para achar a palavra no original, é Coccus ilicis. Esse verme, irmãos, ele era um verme que grudava no madeiro, irmãos. Grudava no madeiro, e ele só era arrancado do madeiro mediante a morte. Esse verme só era arrancado do madeiro mediante a sua morte. E os ovos desse verme, irmãos, produzia a tintura que tornava os fios carmesim ou escarlate. Quando Jesus diz: eu sou verme, não homem, ele estava dizendo: sou eu quem produzo a redenção de todos os homens. Sou eu quem produzo o sangue que derramado sobre os homens traz redenção e vida. Raabe precisava ter um fio, um lenço carmesim, um lenço escarlate, a tintura, o que manchava, o que dava cor àquele lenço, era produzido pelo verme, irmãos. Era produzido pelo verme, aquele que foi para a cruz, da qual os homens não deram crédito nenhum para ele. E ele próprio, Davi, falando profeticamente, disse: sou verme e não homem, eu sou um opróbrio de todos os homens. Aquele verme, irmãos, aquela lagarta, Coccus ilicis, ela grudava no madeiro, e Cristo foi à cruz por nós, e só saía dali se fosse arrancado mediante a morte. E os ovos daquela lagarta produziam, irmãos, o corante para dar cor ao carmesim, ao escarlate. Tudo aponta para Cristo dentro dessa realidade das Escrituras. Mas nós precisamos entender algo, irmãos. O Senhor, sabe, salvou Raabe de maneira gloriosa, mas um juízo iminente veio sobre Jericó. Houve dor, houve sofrimento, houve morte para aqueles que estavam fora da porta.
Houve angústia, irmãos, houve juízo de Deus, porque o Senhor anteriormente havia julgado o seu povo. E se nós formos buscar na palavra de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E se primeiro o juízo chega até nós, qual será o fim daqueles que não conhecem o evangelho do Senhor, irmãos? Começa em nós o juízo, assim como começou no povo de Israel em Sitim. O juízo começou com eles, porque se prostituíram, porque adoraram a Baal Peor, e o Senhor trouxe juízo primeiro sobre os líderes do povo, enforcando eles diante do sol. Todo o povo precisava ver a morte daqueles líderes omissos, e nós nesse tempo, como liderança que o Senhor tem levantado para a sua igreja, nesse tempo, nessa nação, e quem sabe nas nações da terra, não podemos ser omissos, mas também não podemos nos contaminar, irmãos. Nós não podemos permitir que o povo entre em prostituição e comece a adorar ídolos, porque um juízo de Deus vem salvação. Raabe e sua casa foi salva de maneira gloriosa, mas logo após veio um juízo sobre Jericó. Mas o juízo começou no meio do povo de Deus, porque caíram, irmãos, dentro desse pecado. Sabe, nós como igreja do Senhor, irmãos, não podemos trazer as coisas do mundo para dentro da realidade da igreja. Como igreja do Senhor, nós não podemos nos contaminar, irmãos. E foi tremenda a palavra que o apóstolo Alan ministrou aqui no último domingo, irmãos, falando, sabe, justamente sobre essa realidade, esse tempo de se separar, de santificar, de abandonar algumas situações que parecem ser comuns, ou que não tem nada a ver. E aí, dentro desse não tem nada a ver, a igreja vai se parecendo cada vez mais com o mundo. E o Senhor, irmãos, nesse tempo, Ele tem um propósito de Deus para a salvação, não somente na cidade de Suzano, mas no estado de São Paulo, na nação brasileira. O Senhor nesse tempo quer salvar, mas vai salvar quem estiver dentro da casa, vai salvar quem passou pela porta. Não tem salvação fora de Cristo, e o que nós precisamos entender é isso. Não tem salvação fora dele, não tem salvação fora do corpo. Ah, não, eu sou um crente no Senhor, eu creio no Senhor, mas eu sou desigrejado. Não, a salvação está no corpo. E nós precisamos inserir a nossa casa, a nossa família. Por isso Satanás, ele trabalha tão fortemente, trazendo essa coisa da mágoa, do rancor, do ressentimento, porque ele quer que você abra mão daquilo que é precioso. Ele quer que você abra mão da tua família, porque o desejo do diabo, trazendo mágoa, rancor, trazendo essas situações, sabe, que ficam cercando ali, rondando o nosso coração, é fazer com que nós abandonemos. E irmãos, se os abandonarmos, sabe, se nós não trouxermos esses para dentro da casa, se nós não trouxermos como Raabe trouxe para sua casa, irmãos, se morrer sem o Senhor, não há salvação. E depois não adianta, irmãos. É igual quando acontecem essas tragédias, né, que o jovem está envolvido no tráfico, está envolvido na criminalidade e tal, e aí quando morre, vai a família para o Facebook colocar mais um anjo de Deus no céu. Não, irmãos, não adianta se enganar ou se iludir. Não há salvação fora dele. Dentro dessa realidade da qual nós ministramos aqui, não há salvação fora da casa de Raabe. Era um juízo eminente. Não há salvação fora da realidade da igreja. Feche os teus olhos. E eu gostaria que você orasse juntamente comigo, amém? Não somente eu orando, mas que você orasse pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Sabe, por quem o Senhor vai trazer aí ao teu espírito nesse tempo. Pai, nós queremos nessa noite engrandecer o teu nome, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome pela tua fidelidade, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, nós queremos colocar a nossa vida, queremos colocar, ó Deus, tudo que